Está no ar mais um Capital Humano. O investimento em imobiliário deverá crescer este ano cerca de 10%. Apesar da crise, a venda de casas, sobretudo a estrangeiros, continua a aumentar. Com mais de 2.200 pessoas e 80 mil imóveis em carteira, só em Portugal, a Era Imobiliário define-se como uma máquina de vender casas. A empresa vai contratar cerca de 450 pessoas até ao final do ano. O responsável por este processo é Rui Turgal, diretor de operações da Era, que está hoje no Capital Humano. E eu começar a perguntar como é que neste ambiente de crise, como é que é possível a vossa operação ter crescido 30%? Como é que se explica? Tem a ver com este investimento estrangeiro ou não? Não só aí, não é isso só? Em parte tem a ver com o investimento estrangeiro. Portugal é um país que está na moda, e está na moda por as razões que todas as pessoas sabem, por as belezas naturais que tem, por a segurança, enfim, que por todos é conhecida. No entanto, no que a nós diz respeito, esse crescimento tem a ver com um processo que foi um processo que começou não nesta altura, mas anterior à crise. E, portanto, e mesmo no processo de crise. Nós não nos deixamos contagiar nem entusiasmar demasiadamente com os momentos muito bons, nem nos deixamos quebrar pelos momentos em que a economia, em que toda a gente diz que, enfim, tudo iria acabar. E, portanto, aquilo que aconteceu foi o seguinte: nós aproveitamos o momento, ou investimos no momento em que a economia dava sinais de alguma fraqueza, alguma deficiência, para nos estruturarmos internamente, para se robustecerem para o momento que ia acontecer. Exatamente. Aquilo que aconteceu em termos dos nossos recursos, eu posso dizer que houve uma depuração, que connosco ficaram os melhores, ficaram muito mais preparados. Nós passamos um momento de maior dificuldade, enfim, com as dificuldades normais de qualquer empresa que passe esses momentos de dificuldade, mas tornamos-nos muito mais fortes. E a verdade é que quando o mercado começou a dar sinais de alguma recuperação, quando começou a dar sinais de alguma robustez, a verdade é que... Seguiram a onda. Exatamente. Mais ainda, se a onda tem um determinado tipo de inclinação, a inclinação do nosso crescimento é maior. Nós estamos atualmente a crescer mais do que a média do mercado. Isto tem única e exclusivamente a ver com as pessoas e com a preparação das pessoas e com as pessoas que trabalham connosco. E há esta boa notícia que vão continuar a crescer em 2015, vão abrir mais lojas e vão contratar mais pessoas. Vamos contratar mais Quantas pessoas é que pensam? Nós pensamos contratar entre 500 a 750 pessoas. E existe muitas vezes a ideia que o mercado, ou que este negócio imobiliário tem uma rotação grande, e por essa razão é que nós estamos a recrutar pessoas e mais pessoas. Mas eu queria deixar aqui claro que dentro daquilo que é a nossa operação, nós vamos recrutar mais pessoas porque, em primeiro lugar, por aquilo que já referiu e bem, que tem a ver com o aumento do número de lojas, mas por outro lado, sendo este um negócio territorial, e nós somos a única empresa em Portugal, e posso dizer isto com toda a certeza, que trabalhamos com territórios exclusivos. Ou seja, cada pessoa, a cada loja, é atribuído um território, tem que tirar o melhor que esse território tem, e aquilo que nós queremos é cobrir todas essas zonas. E em todo o país estamos realmente presentes. Temos uma política de crescimento por equipas múltiplas dentro das próprias agências e, portanto, isso faz com que cada vez mais necessitemos ter pessoas a trabalhar connosco. Nunca a retenção, nunca as pessoas que enfim, trabalham connosco tiveram tanto tempo a trabalhar connosco. Isto é uma excelente notícia, não é? E em relação a que tipo de competência procuram em termos de formação e que vínculo é que oferecem? Porque há esta ideia que o vínculo é um vínculo, ou seja, que não há uma remuneração fixa, não é? Na maior parte das pessoas, e que tem a ver sobretudo com o que se consegue em termos de vendas. Deixe-me dizer-lhe que relativamente ao vínculo e relativamente às pessoas que nós contratamos, eu começaria um bocadinho atrás. Nós temos presente muito claramente qual é que é a ideia de cliente. Isto é, nós sabemos que o cliente dos nossos comerciais é o cliente vendedor e comprador. São as pessoas que vão comprar e vender casas. Mas o cliente dos nossos franqueados não é o cliente final, não é a pessoa que vai comprar nem vender a casa. O cliente dos nossos franqueados são os seus comerciais.
são a eles que têm que servir. E, portanto, aquilo que os nossos franqueados são líderes de equipas. E, portanto, o objetivo dessas pessoas é colocar as pessoas que vêm trabalhar connosco enquanto comerciais em patamares de resultados, pessoas com bons resultados e pessoas que consigam atingir patamares de remuneração que não atingiriam noutras áreas. Em local algum, em outras áreas. Portanto, se me perguntar se o sucesso é 100% neste propósito, claramente que não é. Claramente que não é. Se me perguntar se a média de pessoas que atingem um patamar de excelência é muito maior dentro da nossa organização do que em qualquer outra organização, seja nesta área ou outra, eu digo com toda a confiança que sim, exatamente por este processo de liderança, por esse aspecto de acompanhamento que é exercido, que é a tarefa de cada um das pessoas que lideram as lojas. Resulta muito da formação que dão às pessoas. E agora vamos passar a questão dos franqueados, ou seja, qualquer pessoa não, mas que tenha algum capital, e até imaginemos, por exemplo, um desempregado que pode pedir por inteiro o seu subsídio de desemprego, pode lançar-se e criar o seu próprio emprego e empregar outras pessoas. Claramente. Através dessa modalidade, nomeadamente da modalidade das lojas mais. Claramente, nós temos, nós temos inúmeros casos de sucesso de pessoas que vieram exatamente nesse tipo de modelo, ou com esse percurso. São os jovens empreendedores que, para uma coisa, o nosso projeto, na gênese, é um projeto de empreendedorismo. Eu penso que saberá, se não, vou uma sala com uma breve história da forma como começou Era em Portugal. Era em Portugal começou com 3 empreendedores, com 3 jovens de 30 anos, que em determinada altura decidiram ser donos do seu próprio destino e criaram uma marca, trouxeram, como sabem, era uma marca americana, hoje em dia detida por Realogy, que ela própria é detida por uma private equity, Apollo, que recentemente fez aquisições em Portugal, de instituições bancárias e, portanto, aquilo está na linha para o fazer. E aquilo que nós estamos a falar é o seguinte, é que esta história, esta inspiração do empreendedorismo está na gênese desta empresa e, portanto, aquilo que acontece é o seguinte, é que nós somos uma escola de empreendedores, nós somos uma escola de líderes. Eu não quero estar a passar aqui uma mensagem demasiado... pensando que os outros não serão, mas eu tenho a certeza que nós somos isso. E nesse aspecto temos criado toda uma estrutura para poder ajudar as pessoas no seu projeto, a criarem o seu próprio projeto. Eu diria, se tivesse que condensar isto numa frase, nós somos uma escola de líderes. E aquilo que proporcionamos às pessoas que vêm trabalhar connosco, que querem investir, que ficaram desempregadas por qualquer motivo e que têm algum dinheiro para investir, é exatamente todo o acompanhamento, toda a formação para poderem elas próprias serem empreendedoras, gerirem o seu negócio e poderem proporcionar às pessoas que vêm trabalhar com elas tudo aquilo de mal porque elas passaram, que foi essa parte do desemprego. E, portanto, é isto que nós gostamos e que eu gostaria de deixar aqui bem presente, que é a capacidade e a oferta que nós temos para esse tipo de pessoas, para acreditarem nelas. Ou seja, podem ser gestores de loja, mas também procuram outro tipo de competências e outro tipo de formações. Neste momento, que tipo de competências é que estão a procurar? Neste momento, nós temos uma parte que é parte dos franchisados, da parte das pessoas que vão estar à frente do negócio, mas estamos a recrutar pessoas na área comercial. São pessoas que irão trabalhar, diretamente com as pessoas que compram e vendem casas. E, portanto, esse tipo de pessoas, há pouco dizia-me, qual é que era o desafio de trabalhar sem ter um vencimento fixo. Eu gostava se me permite colocar, se calhar, a pergunta um bocadinho ao contrário, dizer assim, não será tão bom ter um desafio de podermos definir e podermos escolher a que patamar é que queremos chegar em termos remunerativos, e aquilo que nós proporcionamos às pessoas é isso, cada um ser dono do seu destino.
cada pessoa estabelecer os seus limites e os seus objetivos. Os seus limites e fazer tudo o que puder para os Exatamente. atingir. O que é que nos compete a nós fazer? Qual é que é a nossa responsabilidade quando abrimos a porta a essas pessoas? É proporcionar-lhes, é dar-lhes todas as condições, todas as ferramentas para que possam chegar lá. Há algo que nós não podemos... E isso é através da formação contínua, não é? Exatamente. Algo que nós não podemos, enfim, não podemos treinar, ou podemos treinar, mas não podemos mexer, é na vontade. E essa vontade tem que estar nas pessoas. É decisiva. Diga-me, em termos de competências, para ser um bom comercial, há essa questão da vontade. Para quem nos está a ver, que outro tipo de competências é que são essenciais para conseguir vencer neste mercado? Eu dividiria as competências em dois grupos distintos. Competências pessoais, e dentro dessas competências pessoais, posso referir algumas sem ser maçador, ser alguém motivado, alguém determinado, alguém resiliente, alguém que seja capaz de ultrapassar as dificuldades, alguém que seja capaz de gerir os nãos, e portanto isto são características inatas, e quando eu digo inatas, enfim, são trabalháveis, e portanto, enfim, ao longo destes 12 anos que eu estou nesta empresa, conheço muitas pessoas que inicialmente e aparentemente não teriam essas capacidades, mas com treino chegam lá. E que já formou mais de 1000 pessoas, não é? Eu formei mais de 1000 pessoas. Eu penso que fui o segundo formador dentro desta empresa e, portanto, o papel da formação durante muito tempo ainda está a meu cargo. Ainda sou formador. É algo que não consigo deixar, porque esta ligação ao terreno, para mim, é absolutamente determinante, porque eu não consigo gerir pessoas sem perceber o que é que elas fazem. E, portanto, para perceber o que é que elas fazem, para perceber quais são as suas dificuldades, as suas motivações, os seus anseios, eu preciso estar junto delas. É através da formação, através desse contacto mais pessoal que eu consigo Estava a falar, então, nessa questão, e às vezes o gerir o não é muito importante, não é? Saber gerir o não, dar a volta ao não. Muito importante. Para uma coisa, que tem a ver com a resiliência. Tem a ver com a autoestima, não é? Todos nós, enfim, a questão da autoestima é determinante. E principalmente tem a ver com o percurso anterior das pessoas que muitas vezes vêm trabalhar connosco. Enfim, são pessoas que connosco ou enfim, no setor. São pessoas que podem, enfim, durante um período grande não terem levado muitos nãos e não terem conseguido ultrapassar esses nãos. E aqui podem às vezes reinventar-se, ter a capacidade volto a dizer, através deste apoio, deste acompanhamento, porque há uma coisa, a formação não é meramente passagem de conhecimento. É motivação também, não é? A formação é motivação. A formação é motivação, porque se fosse passagem de conhecimento, a formação, enfim, podia ser alguma coisa como entrega de manuais que as pessoas leriam e que depois fariam um exame ou um teste sobre isso. Não. Eu, enquanto formador, aquilo que mais pretendo nas minhas formações é passar o entusiasmo que eu sinto e o orgulho que eu sinto de trabalhar neste setor e nesta empresa em particular. Para quem nos está a ver, temos 34% de desemprego jovem. Acha que esta área é uma área em que os jovens devem apostar? Claramente. E se sim, se quiserem juntar-se a vocês, o que é que têm que fazer? Claramente. É claramente uma área em que as pessoas podem e devem juntar-se. Por razões que eu anteriormente referi, que têm a ver com a capacidade e a possibilidade das pessoas poderem gerir o seu destino. Gerir exatamente aquilo que querem ser e onde é que vão chegar. Se me perguntar se é uma atividade onde não existem dificuldades, onde, enfim... Com muita concorrência, não é? Exatamente, com concorrência, com dificuldades, com problemas, com dias que correm mal. Obviamente que não estaria a ser verdadeiro, mas a verdade é também esta, é que quem tiver a capacidade de perceber que as dificuldades fazem parte de um percurso que é a vida, que é a parte profissional, e conseguirem passar... Eu muitas vezes faço a analogia com o surf, não é? Isto, quando se está a fazer surf, há uma zona de rebentação que se tem que passar até, enfim, estar numa zona em que as ondas chegam alto e ajudam. Exatamente. E, portanto, a questão é esta, é que todas as pessoas começam na praia e, portanto, têm que passar essa arrebentação para depois apanharem as ondas. E, basicamente, aquilo que nós temos a oferecer é o treino, é a nossa experiência, as nossas ferramentas e a nossa história. Aquilo que nós temos para oferecer às pessoas é a nossa história, que é uma história de sucesso. Eu entendo que alguém que vem para uma atividade e não sabe à partida o que é que vai encontrar, possa ser difícil, mas aquilo que nós temos para mostrar é o seguinte, e aquilo que gostamos de passar muitas vezes às pessoas é esta ideia.
se o meu colega é bom, se o meu colega tem resultados, se alguém que está aqui há 1 ano ou 2 anos tem resultados, porque é que eu não posso ter? Conseguir? E a questão é exatamente esta. E, portanto, se nós temos 1500 pessoas que trabalham connosco, e se trabalham connosco é porque têm resultados, a questão que se deve levantar é este 34% de desemprego jovem, o que é que essas pessoas têm a mais do que os 34% que estão desempregados para poderem ter sucesso e esses 34% não. E, portanto, o desafio que gostava de lançar aqui é exatamente venham, porque nós estamos preparados para os receber e para os ajudar a ter resultados. E com este desafio terminamos este Capital Humano. Rui Turgal, diretor de operações da Era Portugal. A empresa espera recrutar 750 pessoas até ao final do ano, comerciais, diretores comerciais, consultores de arrendamento e assistentes processuais. Já sabe, pode encontrar todas as oportunidades de emprego e formação às segundas-feiras no suplemento Universidades e Emprego do Diário Económico ou 24 horas por dia em económico.pt. Voltamos na próxima edição com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa, ou economia de sucesso.